movimento da gratidão vem crescendo cada vez mais. A gente teve até a modinha da gratidão. Eu falo modinha porque algumas pessoas simplesmente começaram a repetir gratidão para tudo, seja para pegar um copo de água, para fazer um pequeno favor, tudo virou motivo de gratidão, substituindo inclusive o obrigado. Mas independente dos termos gramaticais, como é para você lidar com esse sentimento e essa postura de ser grato? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu quero trazer justamente esse olhar sobre o que é ser grato, o que é estar grato, independente de falar, sem ser apenas no pronunciar as palavras, no agradecer realmente as pessoas, a vida, mas como é que funciona isso na prática? Existem termos e posicionamentos que muitas vezes não são condizentes, que parece até um choque de informação, de realidade, quando a gente se habitua a falar algo, mas na prática acontece um movimento totalmente diferente. Por exemplo, uma pessoa que sonha em um dia ter um automóvel, ela trabalha, ela economiza e ela adquire esse bem e ela agradece, inclusive, depois que ela adquire esse automóvel, essa conquista. Acontece que depois de passar dessa fase de agradecer, vem alguns questionamentos, algumas reclamações do tipo: mas agora eu tenho que pagar combustível, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que dar conta disso. Então aquilo que era um presente, onde poderia existir uma gratidão, vai caindo por terra à medida que a insatisfação do pós acontece. Então a pessoa começa a reclamar e aquele sentimento de gratitude, para onde vai? Ele acaba se esvaindo. Será que é por isso que nos contos de fadas só tem até a parte do final feliz e de que eram felizes para sempre? E o que acontece depois do foram felizes para sempre? Manter esse estado de gratidão, de plenitude, não parece ser das coisas mais fáceis, porque em algum ponto vem a insatisfação natural humana, onde cada vez a gente quer galgar mais um sonho, mais um passo, mais uma conquista, e de certo modo não está tão errado assim, porque imagina o que é você viver sem desejos, sem objetivos, sem metas. É como se algo não fizesse sentido, algo não encaixasse exatamente. Mas o que é ser grato na prática e estar consciente justamente desse movimento de conquista, de realização, de plenitude, por todas as coisas que a gente tem. E entrar nesse fluxo de agradecer é mais do que dizer obrigado, é mais do que dizer gratidão, é experienciar de fato isso na prática. Estar consciente disso, estar desperto para isso, faz com que a gente fique mais atento aos momentos onde se reclama, onde se maldiz, onde não agradece ou cai por terra ou joga fora tudo aquilo que a gente já tem e já conquistou. Outros exemplos em relação às contas, por exemplo, de água e luz, a gente tem nessa modernidade, na vida contemporânea, a vantagem de termos água encanada, de termos luz elétrica, que em algum momento da existência isso não existia, não tinha. E muitas vezes as pessoas, eu conheço algumas pessoas, provavelmente você conhece também, que pagam essas contas reclamando que usufrui o mês inteirinho desses benefícios, mas quando chega na hora de pagar, vem uma reclamação. Porque tem que pagar todo mês os boletos, as contas, não é assim que se diz? Mas e aquele período do mês que a gente teve todo esse benefício aí a nosso favor, isso não conta? É a partir desse ponto que eu venho questionar aqui para vocês o que é essa gratidão. Aí eu vou entrar na balança do dar e receber. Toda vez que a gente paga por um serviço de alguma forma, reconhecendo ele, seja através da colaboração, da ajuda,
do muito obrigado também, tem isso, o reconhecimento do valor monetário. Então, toda vez que um serviço nos é prestado, um favor até nos é prestado, então a gente devolve isso de alguma forma e a gente mantém esse equilíbrio. E existe um ponto bem importante e específico que eu quero trazer aqui, que é a questão da cooperação. A partir do momento que a gente se une para um ajudar o outro, ou dentro da circunstância que você vive, quando uma pessoa ajuda a outra, coopera ali dentro daquele sistema, dentro daquele círculo, então ela está demonstrando o quanto ela é grata também. Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem uma forma de fazer. Desde os primórdios, lá na época feudal, até ao plantio, cada pessoa plantava determinado tipo de alimento favorável para aquele solo, enquanto outra pessoa já plantava outras coisas. E aí, quando chegava a safra, um período dessa colheita, cada um trocava e dava o que tinha, mantendo a ordem, o equilíbrio de dar e receber. Então, quem plantava banana, dava banana, e quem plantava, sei lá, caju, trocava caju. Gente, eu não sei se é a mesma época onde isso acontece, mas é só uma forma de dizer que essas trocas, e estando equilibradas, a gente entra em harmonia no fluxo da abundância, no fluxo natural da vida e do dar e receber. Mas a partir do momento que alguém trava esse fluxo, não auxiliando, não cooperando, não pagando pelo serviço, ela cria uma estagnação dentro desse fluxo. Então é aquela pessoa que acha que ela já passou por sofrimentos, por muitas dificuldades, que agora está na hora das pessoas, a volta dela, ao mundo, sei lá, ao governo, querer retribuir porque a pessoa já passou por muitas dificuldades, então ela não contribui, ela só quer receber. Então ela entra nesse estado de só receber. Então se ela só recebe, alguém em algum momento pode estar em falta. Ela pode não estar equilibrando essa balança porque ela se colocou nesse lugar de coitadismo, de vitimismo, de posicionamento que não empodera. Por outro lado, existem outras pessoas que só dão, que se acham, tão poderosas e maravilhosas, que acham que não pode receber. Então, só doa, ajuda, faz, entra no excesso da doação, mas quando chega o momento de receber, tem muita dificuldade. Dentro desses dois pontos, existe claramente o desequilíbrio. A pessoa que simplesmente doa, que simplesmente ajuda, que não tem facilidade para receber, porque talvez se ache vulnerável, porque acha que não é tão bom o suficiente para poder receber. Como é que vai ficar, na verdade, o ego dessa pessoa que sempre doou, que sempre teve para dar, e ela se coloca nesse lugar de que está precisando da atenção, da ajuda, do dinheiro de outras pessoas. Então essa conta não está balanceada. Em contrapartida, a outra pessoa que não coopera, que não ajuda, ela se coloca nesse lugar também de um certo orgulho, porque acha que inconscientemente até as pessoas precisam dar para ela, precisam oferecer para ela, porque ela já se acha em algum momento, ou se achou em algum momento, que saiu perdendo e que agora as pessoas precisam fazer por ela. Então, assim, tem um jogo de manipulação para quem só doa, porque lá no fundo ela também quer um reconhecimento, então muitas vezes ela nega as próprias vontades para poder oferecer para o outro, porque aquilo lá na frente ela pode chegar e dizer: ai, tá vendo o que eu fiz? Tá vendo que eu ajudei? Tá vendo que eu fiz tudo e eu dei meu sangue por isso, dei minha vida por isso e eu não tive esse retorno? Ela acabou doando porque lá no fundo existia uma necessidade de algum momento receber, mas na hora que recebe ela entra em choque porque ela nem estava realmente se sentindo merecedora de receber. Então ela entra nesse choque de ela faz para receber, mas na hora que ela tende a receber, ela tem dificuldade. E a outra pessoa que se fecha no mundo achando que as outras pessoas precisam servir, precisa doar para ela, ela não trabalha a questão do fluxo de dar e receber, porque ela só se coloca na intenção de
não fazer o movimento, de não colaborar, de não ajudar. Isso dentro de uma comunidade onde cada um utiliza das suas habilidades, enquanto um, por exemplo, pode prover de alguma forma aquele grupo, seja financeiramente, seja através de conhecimento, outras pessoas que auxiliam com a culinária, com o plantio. Naturalmente, como a gente se afastou bastante da natureza, hoje a gente tem uma certa dificuldade de até lidar com essas questões. E isso vem arraigado porque dentro das crenças, onde a criança sentiu merecedora por receber, então ela acha que precisa a vida inteira ter alguém que nutra, que faça por elas, porque ela está nesse lugar de conforto e não olha até para as necessidades das outras pessoas. Existe um outro ponto onde a pessoa não se sentiu querida, não se sentiu amada, então ela o tempo todo fica querendo comprar a atenção, comprar o amor do outro. E nada disso, de fato, é real, é equilibrado e é abundante, porque qual é a lei que equilibra esses polos? É dar e receber. Se eu trabalho, presto um serviço, é porque eu me dediquei para isso, porque eu estou doando o meu tempo para isso, porque eu estudei para isso. Então, ter um retorno financeiro, seja através de salário ou de uma valorização, através de algum tipo de reconhecimento, eu consigo equilibrar essa balança. Mas, se uma pessoa, por exemplo, só trabalha com voluntariado, como é que ela vai pagar as contas? Como é que ela vai sobreviver? Eu não gosto nem muito dessa palavra, porque acho que a gente tem que viver, a gente não tem que sobreviver. E isso acontece porque existe essa zona de desequilíbrio nessa balança de oferecer o que a gente tem, mas também estar aberto para receber. E a cooperação é uma forma da gente equilibrar isso. E se em algum momento a gente entra em um desses polos, onde a gente acha que só pode dar, em outro polo, no sentido de que não colabora porque acha que precisa receber, significa que a gente não está dentro desse fluxo. Estar atento para isso, ser grato na prática, é o que faz a vida correr um fluxo normal, natural, porque a vida é abundante, a natureza é abundante. Então, da mesma forma que a natureza nos dá em abundância os frutos, todas as condições necessárias de subsistência, nós, humanos, a forma que a gente tem até de agradecer, contribuindo, é deixando o nosso ambiente limpo, cuidando. Uma questão ecológica, inclusive, é você ir para a praia, por exemplo, e não deixar lixo. É você estar dentro do seu carro e, ao invés de ficar jogando lixo para fora da janela, ter um lixinho, um lugar para que a gente descarte no lugar necessário. Isso parece uma bobagem, mas uma mente próspera, ela é grata naturalmente à natureza, a todas as coisas que acontecem, inclusive coisas que não são tão agradáveis assim, porque a gente sabe que dentro desse fluxo de dar e receber, a gratidão entra justamente nesse aspecto. Então não é só dizer obrigado, isso conta também, porque tem um reconhecimento, mas não adianta dizer sou muito grato por isso e continuar não colaborando, não ajudando, não querendo pagar pelos serviços, independente de qual instituição, de qual pessoa. Sem entrar em mais detalhes, se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre esse tema aqui, que seja um pouco mais específico, me diz aí em que ponto você acredita que tem uma certa dificuldade de agradecer. E o que você já percebe, que sabe que em tudo isso está uma bênção. Pagar uma conta é uma bênção. Pagar uma conta é uma forma de agradecer esse presente. Pagar um profissional pelo serviço que ele presta é uma forma de agradecer. Cuidar do ambiente que a gente vive é uma forma de agradecer. E você? Como é que você agradece todos esses benefícios? Como é que você lida com a natureza, com o seu corpo, esse templo sagrado, fazendo exercício, se alimentando direitinho? Parece até, olhando rapidamente, que são coisas desconexas, mas não são. Tudo está aqui por um motivo e tudo isso faz parte. Mas uma visão infantil quer ficar apenas com a parte boa. E não é assim que acontece. Até nos problemas existe um aprendizado e até por eles a gente precisa agradecer. Assim como uma conquista não é só mais uma conquista,
é um movimento de realização também. É um assunto bem extenso, né? Bem amplo, mas que eu acredito que até aqui a gente pode parar um pouquinho e refletir e ser sim mais grato por tudo que a gente é, por tudo que a gente tem. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, que assistiram esse vídeo até o final, que está inscrito aqui nesse canal, que vem acompanhando os vídeos. É uma tarefa assim bem desafiadora para estar realizando, mas eu faço com muito carinho, porque eu acredito que dessa forma o meu ponto de vista, meu conhecimento pode estar colaborando também com vocês. Então, o que adianta fazer esse movimento aqui se eu não tivesse vocês aqui assistindo e acompanhando o canal e valorizando através de um like, através de um comentário, através de uma inscrição. Agradeço demais a presença de vocês aqui e te desejando uma excelente semana de muita plenitude, de muita paz e de muitas trocas equilibradas também.